A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso 6º dia do devocional do nosso jejum com o tema Uma Jornada pelo Livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Aqui em todo o capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que são 28 capítulos, nós encontramos referência à atividade, os atos do próprio Espírito Santo. E estamos já no 6º dia do nosso devocional. Seja bem-vindo, você que não está participando do nosso jejum, pode começar a participar, ainda tem vaga. Todos os dias nos canais de nossa igreja nós publicamos o devocional por escrito. E hoje, como é sábado, estamos publicando o nosso devocional aqui juntamente com vocês. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vou ler alguns versículos que são salteados, que diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa de suas viúvas que eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 3 diz assim, já os apóstolos falando: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 7 diz que a palavra do Senhor crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós estamos usando o modelo RIMAC, que é depois de uma leitura da palavra de Deus, você tem que receber essa palavra na sua vida. Receba a palavra. R, receba. M, medite. O A de aplique e o C de compartilhe. Então vamos começar com receba a palavra. A palavra que eu li hoje, eu coloquei como tema o Espírito Santo e os problemas dentro de uma igreja. Então é comum ter problemas dentro de uma igreja. Você não foi chamado para você criticar os problemas da sua igreja. Você foi chamado para trabalhar. Em João 15,16, o Senhor Jesus diz: Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi e nomeei você para você dar frutos, e frutos em abundância. Então você é escolhido não para identificar os problemas da tua igreja, você é escolhido para trabalhar, para produzir, para dar frutos. Nós estamos diante de uma igreja que tinha problemas e eles identificaram problemas. E olha que a igreja estava nascendo, estava naquele auge, naquele momento vigoroso, os apóstolos ali cheios do Espírito Santo, e já começou um problema dentro da igreja. Então receba essa palavra para hoje. Problemas existem dentro das igrejas. E se você identificou um problema, não é para você criticar, mas é para direcionar a sua vida e ajudar o teu pastor, o teu líder, a poder consertar esse problema. E o Espírito Santo está agindo nisso. Às vezes o próprio Espírito mostra o problema para você, para que você faça alguma coisa. Esse é o receba. Vamos para o segundo passo, é o medite. Vamos meditar nessa palavra que acabamos de ler agora, fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: que tipo de problema a igreja estava enfrentando e como foi resolvido? Era um problema de ordem assistencial, era um problema de desprezo das viúvas que eram gregas, elas não eram ali judias, elas poderiam até ter a origem hebreia, mas elas estavam ou eram descendentes, ou os maridos eram gregos. Eu sei que elas tinham origem grega e elas estavam sendo desprezadas, talvez por causa da nacionalidade, dentro daquele ministério cotidiano. E como foi resolvido esse problema? Os apóstolos pediu para que a igreja orasse e apresentasse pessoas para suprir essa necessidade.
E até eles destacaram, porque eles não podiam deixar o ministério da palavra. Tem gente que acha que o pastor tem que trabalhar em todas as áreas da igreja, né? O presbítero. Não, irmãos. Existe gente dentro da igreja específica para cada área. O Senhor preparou, com certeza. Se você faz parte da igreja, com certeza você tem um dom, porque a igreja é um corpo. A segunda pergunta é: qual eram as principais características daquelas pessoas que foram escolhidas para poder trabalhar nesse importante negócio, que era a diaconia, o ministério que estava nascendo? Percebe que, dada a dificuldade, o Espírito Santo preparou alguém com dom para poder fazer aquilo que a igreja estava precisando, suprir aquela carência. Então a segunda pergunta: a característica dessas pessoas envolvidas, quais eram? Tinha que ter boa reputação. Para trabalhar na igreja, não pode ser uma pessoa que tem o nome jogado na lata do lixo aí fora, sabe? Não estou nem relacionando ao seu passado, eu estou falando do presente, da vida cotidiana. Como está a sua vida? Então, para ser escolhido para trabalhar, como foi naquela época e é hoje, tem que ter boa reputação. Segundo lugar, eles destacam aqui, tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é você ter o Espírito Santo, porque todo cristão tem. Cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito na vida. É você ser uma pessoa totalmente cheia dos frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança e todos os frutos que o Espírito Santo colocar na sua vida. Fruto do Espírito é algo que tem que ter quem é chamado. Ser cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de ousadia. Só o Espírito Santo dá poder para você vencer o poder do inimigo. O inimigo está agindo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, como hoje, aquela época também era um critério importantíssimo. Na realidade, acho que está até invertido aqui, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Cheio. E também cheio de sabedoria. E a palavra de Deus vai dizer que, em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para trabalhar na obra de Deus tem que temer a Deus. E temer a Deus é reverência. Temer a Deus é você respeitar. Mas também temer a Deus é ter medo de perder a salvação. É ter medo de entristecer o coração do Pai. Então, um destaque que tinha na igreja primitiva era que em cada alma havia temor. E por causa disso, muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. A terceira pergunta que eu quero destacar aqui, dentro ainda do medite, estamos meditando na palavra. Enquanto a palavra de Deus crescia, o que acontecia na igreja? Olha, o versículo de número 7 vai dizer que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. À medida que a palavra de Deus tem a liberdade, ou tem liberdade em uma igreja, seja na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus, que a igreja dá o tempo necessário para que o pregador pregue a palavra, que tenha liberdade para se pregar a palavra, né? Que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Quando você tem essa liberdade plena para pregar, a igreja, a palavra de Deus vai crescendo dentro dela. E à medida que cresce a palavra, cresce também a multidão dos que creem. Cresce também o número de crentes, de discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo também. Vamos agora para o terceiro passo, que é o aplique. Falamos sobre o receba, medite e agora o aplique. Vamos aplicar isso na nossa vida. Queridos, o ponto 1 é que não existe igreja perfeita. À medida que cresce os problemas, ou cresce uma igreja, cresce também os problemas dentro dela. Só que como a igreja é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus, Ele cuida e Ele capacita. Então, dentro de uma igreja, com certeza, o Senhor deve estar falando com você. Às vezes você vê tantos problemas, tantas falhas, porque precisava ter isso na igreja, ter aquilo na igreja, e não se dispõe a fazer.
Talvez o próprio Deus te mostra para que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Romanos capítulo 12, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos também um só corpo, individualmente membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça de Deus. Olha aqui para mim, você tem um dom, e você precisa usar esse dom. A palavra de Deus está falando no seu coração: busque ser um discípulo produtivo, busque ser um discípulo que trabalhe, busque ser um discípulo que ajude a resolver os problemas, não que crie problemas, mas que ajude a resolver os problemas. Somos um corpo e necessitamos uns dos outros. Ouça o seu chamado, ouça a voz do Espírito Santo. E por último, o último passo, que é o compartilhe. Depois de você ouvir essa palavra, de ter meditado nesse devocional, eu espero que você leia completamente o capítulo 6 e você vai entender muito melhor. O Espírito Santo vai falar melhor no seu coração e com certeza sua vida será transformada. Você se encherá de disposição, não para criticar, mas para trabalhar. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Continue crescendo. Até amanhã estaremos também publicando mais um devocional para o seu coração. Deus te abençoe. Hoje é o 6º dia, amanhã é o 7º, se Jesus não voltar. Um grande abraço, em nome de Jesus.